Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas do canal Abiayala. Isto é comunicação popular, nômade e pluriversal. Música mapuche, tocada com dois instrumentos tradicionais do meu povo, de Gualmapu, Polmapu. Os povos do lado leste da cordilheira e dos povos do lado oeste da cordilheira. Lembrando, ademais, que a Cordilheira dos Andes nunca foi alturas divisórias entre ambos os povos que ocupam essas regiões. O povo mapuche, com mais de 300 anos de luta, de resistência contra os brancos, colonizadores externos e internos, faz jus à música, faz jus a essa resistência. Nós nunca precisamos de Estado. Nós nunca precisamos de instituições. Nós nunca precisamos de bajuladores. Ontem, sexta-feira, dia 20 de outubro de 2023, o dia inteiro, o povo, ou as pessoas que seguem questões cruciais que o governo deveria levar a sério e enfrentar os sucessores daqueles colonizadores que chegaram aqui, nada mais que fizeram uma política medíocre, que é a cara da maioria do povo brasileiro, que é a cara da maioria do povo medíocre, mal denominado latino-americano, como se nós falássemos latim e americano, que faz jus porque sempre os países de Abiaiala, principalmente da América Latina, costumam baixar as calças para os norte-americanos, acreditando que a América é para os americanos. Ontem era o dia do povo ter vetado, o governo federal, o Lula, de ter vetado integralmente, a ver, vamos lá, na PIB, sabem o que é a PIB? Associação Brasileira de Indígenas do Brasil, Articulação de Povos Indígenas do Brasil. Ele chamou a um tuitaço, cujo hashtag dizia bem claro: Lula veta tudo. Tudo significa o quê? Ter pego essa porra desse projeto de lei, pulverizado ela e acabou a conversa. Mas não. Por que não se fez? Porque um governo de gente covarde, que só busca se manter no poder. Porque todo poder é o problema. Quando nós somos contra o Estado, não é esse anarcocapitalismo da extrema-direita. Nós somos contra o Estado porque nós somos contra o poder. O que está atrás do Estado é a questão crucial do poder. A crítica ao poder é a crítica àqueles que mediante os instrumentos de Estado, instrumentaliza não apenas o Estado, mas eles colocam o Estado como se ele fosse a autoridade máxima ao qual todos nós devemos reverência. Ou seja, o Estado continua sendo o poder absoluto e parece que ninguém pode fazer sequer uma crítica contra as decisões
imbecis de alguns que se ensenhoreiam em nome do Estado e em nome da população que eles só estão próximos quando se aproximam, quando se acercam os dias das datas eletivas. Fora disso, eles querem que o povo se foda. Esse tal de se vira. Se vira nisso, se vira naquilo. Ah, se vira aí. Ou seja, é a política do improviso, é a política artesanal, é a política sem caráter, sem ética. É uma política biocida, ecocida, suicida. Por quê? Porque o Estado surfa nas ondas do capitalismo. E com isso não quero dizer que o comunismo, o socialismo seja a solução. Não é solução de porra nenhuma. O socialismo e o comunismo não deram certo sequer nos países onde essas ideologias foram inventadas, que não deu em nada. Apenas serviu para massacrar pessoas, assassinar, criar guerras e conflitos intermináveis. Esse projeto de lei era para ter sido vetado integralmente. Mas o Lula é covarde, é falta de caráter. Porque assim, o inconsciente coletivo de grande maioria das pessoas é de falta de caráter, de uma falta de caráter inadmissível, execrável desde todos os pontos de vista que a gente consiga enxergar, desde todos os enfoques. Um povo sem personalidade própria, sem caráter, um povo bajulador, chupa-bolas, de branco, político, de dono, de proprietários, de donos, de senhores. É o tal do senhorio. Porque esse governo continua na mesma esteira das ciências sociais que se linka entre quem comanda e os outros que apenas obedecem, que o povo só sabe obedecer. Se existe gado real, é o gado do povo. Ai, mas tínhamos que votar no Lula porque não tínhamos outra alternativa. Ai, nós tínhamos que votar no Lula porque o Lula representa a democracia. Que democracia? A democracia é uma falácia. É a tal da democracia ateniense, que nem na Grécia deu certo. Para quem não conhece a história daquilo que os europeus chamaram de Grécia, que nunca foi a Grécia, porque eram vários povos originários de origem de matriz matriarcal, embora pareça um pleonasmo, ao mesmo tempo não é. Porque a orientação desses povos é que nem a orientação dos povos andinos amazônicos, a Pachamama, a La Madre Tierra, a Mãe Terra, Gaia, chamem-no como vocês queiram, Pangeia, tantos nomes que aparecem por aí. É um governo capitalista neoliberal, é um governo da classe média, é um governo das instituições coloniais, é um governo do malthusianismo, é um governo que acha que ele, fazendo meia boca, está tudo resolvido. Porque é um governo meia boca. Quando que vocês vão entender isso? E o pior, que tem parente bajulador, que pensa como branco, que é pior do que qualquer branco colonizador, externo ou interno, porque existe a colonização interna, feita exatamente por aqueles que têm o poder, que estão no poder, e que nessas decisões que eles tomam, inscrevem a vida ou a morte das pessoas. Eles não têm consciência, por acaso, que uma decisão dessas, que ele tomou ontem, por exemplo, não pode vir causar a morte de mais parentes? Não tem consciência disso, gente.
Vocês não estão prestando atenção? A PIB e todos os que estivemos durante meses. Olha, hoje é a 71ª vez que ainda estou lendo esse texto. Eu tenho um arquivo cheio de coisas referentes à jurisprudência indígena. Todas as leis, todos os recursos extraordinários, todas as resoluções, as portarias, os códigos de mineração, os códigos de, 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 de meio ambiente, as leis e tudo que refere onde em todos esses marcos jurídicos estão os povos indígenas embutidos ali. Porque povo indígena não é somente aquele que mora na comunidade, somos nós que estamos em contexto urbano também. Também. E os brancos estão com bronca de nós, porque nós não somos iletrados, como muitos dos brancos são, iletrados, que só servem para bajular, só servem para ficar lá, para lamber botas, só ficam aí, ai, aventando, ai, Lulinha, democracia, o Estado Democrático de Direito. Parem com isso, galera. Já está na hora. Povo ignorante. Vocês sabem o que é ignorância? Ignorância não é não saber. Ignorância significa não querer saber, que é pior do que o não saber. Tem muitas pessoas que eu conheço, inclusive, que são analfabetas, mas elas querem saber. Então, deixam de ser ignorantes. E a gente vai lá e educa. Educa não. A gente compartilha um conhecimento. O conhecimento não é algo que é dado, que vem, não, é algo que é compartilhado. É algo que perpassa a vida simplesmente material, do comer, cagar, beber. É algo que alimenta a espiritualidade do ser humano. O conhecimento é espiritualidade em si, porque ele desperta em nós a capacidade de interpretar o nosso entorno e fazer desse entorno melhor do que do dia anterior. Mas as pessoas não querem saber disso, estão pouco se fodendo, só servem para bajular e bajular e bajular e bajular. E não vão na centralidade da ação que, que é realizada e que pode vir tornar a situação muito mais catastrófica daquilo que a gente está vendo. Esse PL aí, que é justamente o talão, o calcanhar de Aquiles do governo federal, ao invés de ele ter enfrentado os canalhas dos ruralistas e de todos aqueles congressistas que o mesmo povo que votou no Lula apoiou esses canalhas pela ignomínia, pelo obscurantismo medieval que herdaram daqueles que vieram nas caravelas em 1492 e em 1500, no caso do Brasil. É esse povo condescendente, conivente, cúmplice, direto, de todas as estripúlias que a gente está sendo testemunho, de toda essa crise climática ambiental, da fome que está passando o povo, da falta de água, da morte dos peixes, da flora, da fauna. Vocês são coniventes, vocês são condescendentes. Povo hipócrita. Ai, que coitadas, crianças palestinas. Sim, você que compra salgadinhos da Elma Chips. Você que gosta de tomar Coca-Cola. Você que compra os produtos da Nestlé. Você que compra essas carnes da JBS. Vocês são cúmplices. Você que tem conta no Itaú e no Banco Santander, maiores depositários da mega destruição ambiental. E vocês vêm se lamentar pelas crianças mortas na Palestina e são tão hipócritas que não são capazes de lamentar
sequer o genocídio contra as crianças Yanomamis, contra o povo Yanomami, mais de 600. E vocês são coniventes. Vocês são culpados direto. Você e o povo, você que vota, você que vai lá igual um bezerro. Ai, vou votar, porque a democracia que não deu certo em lugar nenhum, em nome da democracia, os Estados Unidos se empoderaram do mundo, em nome da democracia, a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, em nome da democracia, Adolf Hitler, Mussolini, Francisco Franco, em nome da democracia, golpe de Estado contra Salvador Allende no Chile, em nome dessa democracia que sempre foi fajuta, porque sempre foi de uma casta que se escondeu atrás desse conceito de democracia para realizarem as piores ações possíveis que alguém se diga ser humano é capaz de cometer. Aí ficam dizendo que o governo isso, que o governo está fazendo, que o governo não está fazendo porra nenhuma. O povo continua escravo, cooptado por um salário de fome, de merda. Quem fala aqui, se fosse por mim mesmo, eu nem sequer teria contato com essa porra desse dinheiro que não vale nada, nada. É um dinheiro que vem, inclusive, da morte de milhares de pessoas, da fome, da perseguição, do assassinato vil, cruel. Esse dinheiro que vocês manuseiem, que a gente está obrigado ainda a manusear, a gente já sente o podre, o cheiro, é cheiro de cadáver. Essa nota, como tantas outras, traz consigo o cheiro de cadáver de milhares de vidas humanas. E ainda tem um presidente que, em vez de fazer o que tem de fazer, ele se acovarda. Porque um governo de conciliação com os velhos canalhas da história do Brasil e da história da América Latina. Ele deveria ter vetado imediatamente os 2 artigos que ficaram, as brechas. Inclusive, ontem eu estava conversando com uma parenta sobre isso, e eu só fiz. Ah, eu só falei sobre o termo usufruto, que está aqui no artigo 20. Porque a gente não lê como papagaio, a gente faz algo que se chama exégese ou exegese, a interpretação literal e transliteral daquilo que está escrito dentro de um dado contexto. É a semântica, é o léxico, é a nomenclatura da morfologia, da estrutura de um texto. É isso que as pessoas deveriam aprender, porque num país de letrados, as pessoas só sabem ler para serem analfabetas funcionais desse sistema capitalista, desse Estado colonial, capitalista neoliberal, assaz maldito, amaldiçoado pela sua própria história de sangue e horrores. A maioria não tem essa dignidade de trazer a realidade dos fatos e de como tudo isso foi construído. Tudo isso aqui começa com o tal do direito romano, o mesmo direito romano que condenou nesse tal livro que inaugura os grandes crimes contra os indígenas camponeses em grande parte do planeta, que é o Catilinarias, desse grande orador Quíquero, que todo mundo chama, oi, o grande orador Quíquero, da antiga Roma, criador da nossa salvação, do direito romano. O direito romano é exatamente a teologia, a teocracia imposta como lei e como ideologia para dominar
os povos, controlar os territórios e fazer deles o que bem quiserem. E esse mesmo direito romano, é com esse direito romano que os juízes do Supremo Tribunal Federal, mediante condicionantes impostas, declararam inconstitucional tanto o marco temporal quanto o projeto de lei 2903, que é esse projeto de lei que vai derrubar esse governo, porque os indígenas com espiritualidade formada e com consciência formada e com conhecimentos e argumentos, inclusive de registros históricos do passado, nós vamos tirar esse governo da reta, porque é um governo anti-indígena. Assim como todos os governos que estão nos poderes coloniais na América Latina, são anti-indígenas, desde o México até a Argentina, passando pelo Chile. Todos os governos são anti-indígenas. Não tem um governo anti-indígena. Ah, mas na Bolívia tem o Luiz Arce. Sim, mas ele ainda navega nas águas, está chafurdado nessas águas lamacentas da colonização, da colonialidade do poder. Colonialidade do poder. Vão lá e pesquisem. Não sejam preguiçosos. Por algo, vocês são diariamente enganados. Qualquer um mete o dedo na boca de vocês, porque vocês não leem, porque vocês não investigam, porque vocês não pesquisam, e querem tudo dado e ficar o dia inteiro abundado num sofá macio assistindo a Rede Globo, que imbeciliza a tua mente e a mente da tua família. O artigo 20. Vamos lá, aqui, ó. Quando eu falei ontem, esse termo, esse conceito de usufruto, essa terminologia, é uma faca de dois gumes. Porque, se bem parece ser que os indígenas podem usufruir, o que é usufruir? É fazer uso exclusivo dos frutos que a terra dá. Simples assim. Vocês querem saber a etimologia da palavra? Vocês sabem o que é etimologia? Vão lá pesquisar, porque eu não vou dar mais em bandeja para vocês. Porque parece que não adianta. O usufruto dos indígenas não se sobrepõe ao interesse da política de defesa e soberania nacional. Quer dizer que nós continuamos sendo tutelados. Os indígenas continuam sob a tutela da política de defesa e soberania nacional. Por algo existe o Ministério de Defesa, que defende o que? A soberania nacional. Defende de quem? Ou de quem deveria ela estar defendendo? Deveria estar defendendo daqueles estrangeiros com E maiúsculo, com muito poder de compra, ligados aos grandes interesses das castas mundiais, que compram terra aqui. Desde Michel Temer que está acontecendo isso. Mas os indígenas não têm o usufruto da terra. Isso aí é bonito aqui, mas em tese não é muito pouco. São algumas comunidades que conseguem viver daquilo que a terra está dando e eles fazem uso. E também tendo uma atividade econômica, porque de algo tem que viver. Embora eu diga que esse dinheiro, o real, a moeda nacional, é uma moeda suja, é. Se fosse por mim, eu, pelas minhas mãos, que a vida e a natureza criaram em mim, eu não manipularia, não manusearia mais dinheiro, porque esse é o dinheiro do capital. E essa migalha que cai em nós é a migalha que vem, que resta dos despojos econômicos financeiros extrativistas que acometem esses grupos estrangeiros, que têm nome e sobrenome. O usufruto dos indígenas não se sobrepõe
deveria se sobrepor ao interesse da política de defesa e soberania nacional. Por quê? Porque os povos indígenas, os realmente indígenas, não digo que não existam indígenas falsos, como dizem os brancos de direita e extrema-direita, e até alguns esquerdinhas descafeinados, insípidos. Não existe o falso indígena ou o verdadeiro indígena. Existimos indígenas que temos a nossa espiritualidade que sai na flor da pele. Quem está falando aqui já não sou eu, são os meus ancestrais. Nós deveríamos ter uma soberania própria, governada pelas leis naturais. Sermos juízes naturais. Criamos nossa própria soberania mediante as nossas cosmologias, nossas cosmovisões de mundo, que são totalmente opostas a esse modo branco, eurocêntrico, americanocêntrico de ser, que acham que tudo vale dinheiro, tudo é comprável, tudo é vendável. Parágrafo único. A instalação de bases, unidades e postos militares e demais intervenções militares, a expansão estratégica da malha viária, a exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico e o resguardo das riquezas de cunho estratégico serão implementados independentemente de consulta às comunidades indígenas envolvidas ou ao órgão indigenista federal competente. Na Convenção 169 está claríssimo. Consulta prévia para povos originários sobre emenda constitucional ou sobre qualquer obra ou projeto que vai se fazer dentro de uma TI, de uma terra indígena. Tem que consultar. É que nem eu, quando eu falo de alguns povos, eu consulto. Povo, posso falar dos Cariri, posso falar dos Tupinambás, porque eu sou Mapuche. E como Mapuche, não me posso sobrepor aos povos indígenas que estão defendendo o território de Pindorama ou de Pindomarahã. Esse é o verdadeiro nome do Brasil. Brasil é balela. Você se sente brasileiro, você é juruá, você é branco, você é um colonizador. Isso que você é. E você é contra nós, porque você quer manter sua vidinha de merda, capitalista, neoliberal, tacanha, mesquinha, egoísta. Isso. E o indígena que apoia isso é tão pior, conivente, cúmplice, culpado pelos nefastos acontecimentos que vêm acontecendo em face a esse PL, ao marco temporal e a todas as canalices da Frente Parlamentar Agropecuária. Quando aqui diz a instalação de bases, unidades e postos militares, o Lula decretou esses dias, acho que foi agora, esses dias atrás, eu vou procurar a notícia e eu vou colocar na descrição do vídeo e novamente vou colocar esse PL para que vocês leiam, para que parem de ser ignorantes, saiam dessa idade média mental que vocês têm, gente. Esses dias, o Lula assinou um decreto para que soldados americanos, não soldados rasos americanos, grandes patentes militares americanas viessem para a Amazônia, 300 vieram. Para quê? Para orientar os militares brasileiros a como devem dominar e controlar a Amazônia. Isso aqui na história da América Latina está cheia de fatos que comprovam essa estratégia imperialista sem atirar uma bala ou um projétil sequer. Ontem, no grupo, eu citei um dos exemplos. Em 1924, Richard Lindsay era correspondente do jornal Washington Post. Ele foi fazer uma entrevista para naquele então, era o presidente Woodrow Wilson. Vão lá pesquisar. Richard Lindsay. E naquela época, estava em guerra contra o México. Para quê? Para controlar, roubar, usurpar, saquear o México.
E, de fato, eles tomaram vários territórios que pertenciam não aos astecas, nome dado pelos colonizadores espanhóis aos indígenas daquela região, dos mexicas. Mexicas! Aprendam, caralho! Mexicas, não astecas. É que nem o meu povo mapuche, os brancos denominaram de araucanos. Araucanos não existe. Isso é coisa de branco. Historiador branco. Nós somos mapuche. E os povos de lá são mexica. E não mexicas. Mexica. Isso vocês devem aprender. E esses dias ele assinou. Então, contando a história do Richard Lance, aí ele falou para o presidente Wilson: por que você não constrói uma estratégia à inversa daquela estratégia que você vem fazendo? Aí o presidente Wilson olha para o correspondente do Washington Post e fala assim: como assim? Aí ele fala assim: convide os jovens brancos de classe média, média alta, alta, para virem estudar nas nossas universidades. Aqui nós ensinamos nossas táticas e estratégias e eles vão colocar em prática nos seus países de origem. Pimba! Solucionado o problema. E assim começou a grande derrocada do México. O mesmo está acontecendo na Amazônia. Os soldados americanos não precisam invadir a Amazônia e atirar contra meio mundo. Não, é só vir aqui, orientar o exército brasileiro a como se deve fazer, como se deve agir, e eles vão embora, porque eles vêm por 4, 5 dias. E o Lula assinou embaixo o decreto, ele assinou. Quer dizer que a soberania amazônica não é brasileira. Aliás, o próprio canalha do Bolsonaro já tinha dito isso. É só pesquisar em YouTube. Ele mesmo já diz, com palavras bem claras e amplas, a Amazônia não é mais brasileira. Fato é que a Amazônia não é mais brasileira. E todo mundo achando que não, que a Amazônia é nossa, que a Amazônia que isso, que Lulinha, que é o governo, que é o PT, que é a esquerda. Abram os olhos, galera. Abram os olhos. E aí, ele, exatamente, por ter convidado o exército americano, ele não vetou o artigo 20, um dos principais, além do artigo 26. Cadê? Artigo 26. Aqui, ó. Eu vou marcar aqui para vocês. Acho que não dá para marcar. Eu queria marcar aqui. Aqui, ó. É facultado o exercício de atividades econômicas em terras indígenas, desde que pela própria comunidade indígena, admitir essa cooperação. Que cooperação? Por que o governo federal tem raiva de povo indígena? Não, não tem raiva porque tem a administração em Guajajara. Isso é uma estratégia para ganhar marketing político. E a Sônia Guajajara, mais uma vez, pisou no palito, como ela já pisou aqui em São Paulo também. E ela nunca se refere a nós, povos indígenas, em contexto urbano. Ela quer que os povos indígenas, em contexto urbano, se foda. Todo mundo está preocupado só com aqueles que estão nos territórios. E nós que estamos fazendo a luta desde aqui. E que ela foi alavancada pela classe média paulistana. Ela abandonou a cadeira de deputada federal para ir para Brasília e achar o equilíbrio no Ministério dos Povos Originários. Nada contra a pessoa da parenta Sônia Guajajara. Nada contra ela, mas sim, ela também está sendo, de alguma forma, conivente com esse Estado colonial que ainda está em curso, que nunca deixou de sê-lo, porque continua se avasalhando sobre a mente e os corpos e os corações de milhares e milhares de seres humanos e não humanos. Que cooperação com quem? Cooperação e a contratação de terceiros não indígenas. Que terceiros não indígenas? Isso aqui é a brecha
para que essa turma de passar a boiada continue passando a boiada, a tonto e aberto. As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento de qualquer ato ou negócio jurídico que elimine a posse direta pela comunidade indígena. É permitida a celebração de contratos que visam a cooperação entre indígenas e não indígenas. Gente, quando um indígena abre as portas para um branco, você acha que o branco vai ouvir o parente indígena e vai fazer o que o parente indígena tem a dizer para respeitar os costumes, as tradições e respeitar o entorno, a vida, a natureza? Ele não vai. Branco sempre foi branco e vai continuar a ser branco. Pensamento branco, mentalidade de branco colonizador. Por isso que eu martelo sempre o processo de descolonização. Parentes precisam se descolonizar e os brancos de classe média precisam se descolonizar. Porque eles gostam de bajular e branco gosta de bajulação. Quando você não bajula um branco, o branco te escorraça. Ele gosta de aplausos e honrarias e congratulações. Oi, você é o grande herói. E a esquerda tem essa mentalidade retrógrada, abjeta, mastodôntica, dinossáurica. E aí vem o governo Lula, ele, ao invés de ter vetado integralmente o trecho, vou voltar a repetir, uma coisa é hashtag veta tudo, tudo, e outra coisa é vetar parcialmente. Quando os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal já disseram que é inconstitucional o marco temporal e o projeto de lei. Esse projeto de lei, mediante condicionantes, porque eles também são medíocres, porque eles não fazem, porque eles são covardes, porque a extrema-direita tem todo mundo cercado, porque eles têm medo. Quem tem cu tem medo. Só que o medo deles não é o mesmo medo dos povos que estão nas suas comunidades e de nós que estamos em contexto urbano. Porque quando você mata um indígena aqui no Brasil, ou em qualquer país da América do Sul, como acontece, todo dia, todo santo dia, nenhum branco, nenhum pardo, e mesmo, nem mesmo os povos de matriz africana saem às ruas a protestar. Todo mundo fica em silêncio, porque são todos, quase todos, cortados com a mesma tesoura. Isso mesmo, cortados com a mesma tesoura. Porque um povo sem caráter, como todos aqueles que se dizem latino-americanos, gente sem caráter, ignominiosos, preguiçosos intelectual e espiritualmente. E vocês vão continuar bajulando, vocês vão continuar dizendo, ai, mas o Lulinha, ele não tinha como fazer, porque ele tinha tudo nas mãos para fazer. E se alguém viesse atacar ele, a gente ia defender ele. Até eu largava tudo aqui e ia caminhando para Brasília para defender ele. Até os parentes aqui do ABC se iam dizer, vamos todo mundo a Brasília defender o Lula. A gente ia, nem que seja caminhando, de carona, de cavalo, de moto, de bicicleta, a gente ia para... Mas ele não merece. Não merece. Porque ele se cagou nas calças. Porque ele é capitalista. Porque ele é neoliberal junto com o ministro de Economia, neoliberal. Neoliberal de esquerda ou direita dá o mesmo. O neoliberalismo é um só. E esse conceito e suas práticas tem uma história. E eu conheço essa história, eu conheço de cor essa história do neoliberalismo.
O Chile, aquele país amaldiçoado, foi o primeiro país a colocar esse neoliberalismo. E daí se expandiu. Porque isso é um modelo moderno ocidental. A modernidade, se a gente não acaba com a modernidade, a gente não acaba com o capitalismo. Mas enquanto todo mundo tiver cabeça de idiota, vão achar que estão vivendo o melhor dos tempos possíveis ou críveis. Quando, na verdade, vivemos o pior de todos os tempos que a gente possa ter vivido. A gente que está já quase para os 60 anos, a gente sabe disso. A gente sabe muito bem de todas as que a gente se livrou. Todas. E eu conheço muito bem a minha trajetória. E respeito a trajetória de outros parentes que sabem que surfando nessas ondas desse Estado colonial, a gente nunca vai para frente. Vai ser fracasso atrás de fracasso. Tem esse livro que eu sempre falo, recomendo para vocês lerem, que é Além da Civilização, de Daniel Quinn. Quinn, com Q, de queijo. Além da Civilização. E ele já diz ali nesse livro, os estados se dividem e fazem dos seus programas os programas que todos devem seguir. Mas se esse programa não deu certo há 10 anos atrás, se esse programa não deu certo há 5 anos atrás, o ano passado não deu certo, esse ano não vai dar certo. E o ano que vem tampouco. E que nem, por exemplo, só para colocar um exemplo, ai, insegurança pública, as pessoas não se sentem seguras, que os ladrões, que a polícia, que isso, que outro. Aí, o que o Estado faz? Aí o Estado diz, ai, vamos colocar mais viaturas, vamos armar a polícia, vamos trazer tecnologia de não sei de onde, do Israel, né, que é de lá que trazem as tecnologias, né, para criar toda uma carapuça, né, em cima, oh, e dá certo. Não, os bandidos agem na luz do dia e pode ter 5 milhões de câmeras ao redor deles e eles continuam agindo do mesmo jeito. Ai, saúde, vamos trazer mais tecnologia em saúde, mais disso e mais, e mais, e mais. E as pessoas continuam doentes. 90% da população é doente, doente, porque não tem espiritualidade. As pessoas seguem deuses que nunca existiram, religiões que são instituições da fé, ou a fé institucionalizada, onde uns estão ganhando rios e rios e rios de dinheiro e o resto continua tomando naquele lugar. Mas as pessoas não têm espiritualidade. As pessoas desconhecem completamente o que é realmente a espiritualidade. Não sabem o que é espiritualidade. E isso faz de uma nação condenada eternamente ao fracasso total. Uma civilização fracassada totalmente. A resposta do Lula ontem foi a resposta desse fracasso. Numa civilização que nunca deu as caras, porque é medíocre, porque é meia boca. Eu estava vendo ontem como os países lá da Eurásia se organizam e estão se organizando. É uma coisa fantástica, exemplar, gente disciplinada, gente educadíssima. Gente, olha, sinceramente, se eu puder morar em qualquer país da Eurásia, o surgimento da Rota das Sedas, eu iria já, eu abandonaria tudo, tudo. Aliás, eu não tenho nada, mas eu abandonaria tudo, porque vale a pena. Eu assisto todas as notícias da Eurásia, desde o Oriente da Rússia até o Sudeste Asiático, os confins do Sudeste Asiático. Você vê paisagens, você aprende línguas, você vê os hábitos das pessoas, você vê as cidades,
você vê os lugares verdes, como eles conservam, como eles cuidam. Aqui não. Aqui na América Latina, a América Latrina é uma latrina. Eu conheço grande parte desse mundão aqui fora. Você vai ter uns lugares bonitos e, de repente, você está chutando fraldas, embalagem de Coca-Cola, não sei o quê. E ainda mais, as pessoas compram, que o povo é tão hipócrita que fala, ai, coitada das crianças palestinas. Sim, mas você que tem conta no Itaú, no Santander, que consome, que compra produtos da Elma Chips, da Nestlé, essas carnes da JBS, Perdigão, Aurora, que é só veneno, você está ajudando a alavancar essas guerras. Vocês estão bancando essas guerras. Você que tem conta no Itaú, vai lá para ver quem é Itaú. Santander, vai lá ver quem é o Banco Santander, vai lá, pesquisa, cara. Eu não vou te dar em bandeja mais, não, já estou cansado. Além do mais que as pessoas pouco colaboram, eu vou fazer um esforço acima do que eu posso, além eu estou já ficando idoso. Não gosto dessa palavra idoso, mas eu já estou ficando velho e às vezes eu termino, acabo o meu dia, às vezes 9 horas da noite, já estou cansado. E não é um cansaço físico, expressamente, é um cansaço espiritual também, intelectual, e os dois juntos. Porque estar aqui o tempo todo pensando, todo dia, isso aqui como um trabalho do professor, é cansativo. Por isso os professores piram na batatinha, porque está pensando o dia inteiro como fazer que as pessoas possam abrir suas janelas da consciência. É um trabalho que ninguém paga, ninguém contribui. E muito pelo contrário, a gente é apedrejado, chutado, escorraçado, escochado. E é isso, pessoal. Ontem parecia um dia de comemoração. Hoje já é um dia de túmulo. E vai ser daqui para frente. E aprontem-se que vai vir muita tragédia pela frente. Vai vir muita merda acontecer, como já está acontecendo no Maranhão. Ontem eu recebi vídeo lá no Recife, do Recife, aliás, os caras que mandam o pouco e nada de Mata Atlântica que resta. É uma pouca vergonha. E o povo só fica aí assistindo Rede Globo. Gente, sinceramente, olha, é, é inacreditável, é execrável desde todos os pontos de vista. A gente tem de fazer uma luta que deveria ser gloriosa, porque a luta do povo indígena é a luta pela vida, é uma pauta humanitária, é uma luta. Nós estamos num século onde todo mundo desaparece de vez, que acho que a maioria quer isso, né? Porque a maioria é sádica, masoquista, perversa, tacanha, mesquinha, e não canso de dizer isso, porque eu conheço cantos que ninguém conhece, e eu sei como as pessoas pensam. Conheço a classe média, como ela pensa. Conheço os pobres que gostam de se autoempobrecerem e ficar choramingando e esperando esmola. Eu conheço sua ambiência psicológica. É tenebrosa, obscurantista, medieval. E é por isso que nós estamos nesse lamaçal de ignomínias e de estupidezes, né? Via Instagram, via não sei que rede social, as pessoas não leem mais, pois são idiotas, idiotas úteis, que está cheio. Aqui do lado eu tenho um monte de idiotas, e aqui a gente tentando fazer alguma atividade nobre de compartilhar e de trazer para vocês uma visão mais clara do que está acontecendo, galera. E aí vocês vão continuar bajulando, vocês vão continuar fazendo louvores a quem realmente não está preocupado. É um governo totalmente anti-indígena. A esquerda é anti-indígena. E o pior é que a esquerda é hipócrita, porque a direita sempre foi canalha, a extrema-direita, então, também, que são a mesma coisa. Para mim, direita e extrema-direita são a mesma merda.
Mas eles, pelo menos, são sinceros. Eles dizem, nós queremos acabar com 2/3 da humanidade, e é isso. E alguém vem peitar nós? Ninguém vai. Povo bundão, povo covarde, povo sem caráter, sem personalidade, ignominioso da sua própria história. E por isso os políticos brancos fazem o que eles querem e se arvoram nas pautas identitárias, e os negros, e os pobres, e não soluciona nada. Tudo continua igual. Os miseráveis continuam morrendo nas ruas de São Paulo por causa das baixas temperaturas e ninguém diz nada, mas estão preocupados com as crianças palestinas, estão preocupados com o que acontece lá na Ucrânia, lugar onde nunca eles foram e nunca iriam. É isso, pessoal, que eu tenho para dizer. E a última coisa, se esses vídeos forem parar lá, nesses governos aí, desgovernos, para mim não é nada. Que bom que chegue lá, para que vejam que tem alguém que pensa, porque pensar dói, dói. Mas aqui a gente não arrefece, a gente não vai esmorecer nem pela tua brutalidade e nem pela ignomínia, pela estupidificação da internet e dos meios de comunicação de massa que ficam o tempo todo embrulhando as pessoas dentro de um combo que nada mais chama ao combo, ao kit suicídio, ao kit suicídio, que o povo parece que quer seu próprio suicídio. São tão covardes que não se suicidam, mas sim eles diariamente colocam sua gotinha ali, né? Fazem sua, né? Fazem um apoio para que o suicídio seja coletivo. Ninguém quer morrer sozinho, parece. Quer levar seu próximo junto. Que horror de lugar. Que horror de lugar de nascença. Que horror de lugar de vivência. Eis, então, um fracasso da civilização. É governo federal anti-indígena. Portanto, para mim, pessoalmente, agora falando em primeira pessoa, esse governo, se já eu estava meio com uma pulga aqui atrás da orelha, perdeu totalmente a minha credibilidade. A credibilidade nesse desgoverno de idiotas e parasitas acabou. Não tem mais. Quem quiser fazer uma luta indígena de verdade, vamos fazer mediante a construção de nossa soberania indígena. E se é necessário a gente se armar para defender essa soberania indígena, a gente vai fazer. Porque depender desse Estado colonial de mais de 500 anos, não dá mais. Falou, pessoal.